Meus amados irmãos, eu também cumprimento a todos de forma oficial agora, com a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Eu quero conversar com você nesta noite um pouquinho, e eu até falei para a Sávio, de repente nem vai gravar isso, porque eu vou conversar e vou andar bastante aqui. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos. Romanos, capítulo 12, é uma porção que certamente você já leu umas 10 vezes esse ano. Nós sempre falamos ou fazemos menção, ou na conversa, ou pregando, ou estudando, mas só sei que esse versículo ele precisa de fato ser lembrado de fato mesmo, não é? E Paulo vai falar-nos nesta perícope desses 2 versículos agora, a respeito da nova vida. E curiosamente, Paulo, por várias maneiras, quando ele aponta-nos o modus vivendus daquele que foi alcançado pela graça de Deus, Paulo, por inúmeras vezes, ele diz-nos como é que nós devemos viver e também nos comportar. Ele está dizendo que aquele que está em Cristo é nova criatura. Ele vai dizer a mim e a você que aquele que está em Cristo, ele tem um novo pensar, ele tem um novo projeto, ele tem uma nova dinâmica de vida, ele tem toda uma perspectiva e também perspectiva de como viver agora dentro do reino de Deus. E Paulo, nesse momento, vai nos convidar e propondo agora a nós, nesse versículo, como entender um pouquinho disto. E o verso 2, Romanos 12, ele vai falar assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Como que você olha para esse versículo? Como que você interpreta esse versículo? Rapidamente. Nem precisa de fazer exegese. Como é que você olha para esse versículo aqui? Rápido assim, grosso modo falando. Aham. O que mais? Você olha e você entendeu. Olha esse versículo de trás para frente, do término para o início. O que diz aí? Leu rápido, né? Vamos pegar as palavras. É uma possibilidade. Mas olha só para você ter noção. Para que você possa experimentar o que Paulo vai falar aí, e o que ele fala? Qual é a proposta de Paulo? Para que você experimente o quê? Não, vamos lá. Para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, isso ele é ponto, ele qualifica como é que é a vontade de Deus. Para você experimentar disso que Deus tem para você, você precisa de fazer uma coisa. E é o que está no início do versículo. Qual é? Não vos conformeis com esse século. Mas só
não conformar. Basta. Transforme. Interessante. Não basta você dizer, eu não quero, ou eu não gosto, eu não concordo. Você tem que agir. E a ação proposta por Paulo aqui é transformai-vos. Meu querido irmão e minha querida irmã, na sede eu estou tendo muita conversa com os irmãos e tem algo que eu sempre estou martelando com eles, é de que você precisa de ter práticas. Você tem que sair do campo da teoria. Você tem que ser capaz de transformar a teoria em prática. Porque se você não fizer isso, você corre o risco de transformar ou de tornar-se um obeso teológico, mas vazio de atitude. Para você pensar, o que mudou na sua vida desde o momento em que Cristo fez morada no seu coração? Eu não estou aqui me referindo se você aprendeu a dar a paz do Senhor, se você aprendeu a cantar, se você aprendeu... Não estou falando disso. Isso é importante, mas eu estou falando de algo mais profundo do que isso. Ou será que nós somos os mesmos que éramos antes de Cristo falar a nós? Eu não quero saber, com essa pergunta, o quanto de Deus você conhece. Eu quero saber o quanto com Deus você vive. Porque é isto que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Esse versículo que você leu aí agora comigo, meu querido irmão, irmã, ele é demais conhecido por todos. Mas sabe o que eu estou percebendo que está faltando? Por mais que a boa parte dos irmãos da fé conhecem esse versículo, o que tem faltado é colocar esse versículo em prática. Esse versículo ele traz algumas ordens práticas que vai fazer a diferença na nossa vida. Primeiro, o irmão Dino já falou lá atrás. Não se conformar com o mundo. Isto é, não assumir a forma que o mundo dá para que eu possa entrar nela e me amoldar. Outra coisa interessante que esse versículo rapidamente nos ensina é que nós devemos buscar e também permitir ter uma mente renovada, ter uma mente transformada. Em outras palavras, eu quero dizer e levar você a entender que nós precisamos ser ensináveis. Outra coisa rápida que esse versículo ele propõe a nós, meus queridos irmãos, é que nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. Aí que o bicho pega. Entender o que Deus quer, entender o que Deus pede, entender a direção dele, entender o plano dele, entender
a visão e o reino dele. Entender a vontade de Deus. O que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim, da minha família, da minha igreja, do meu trabalho? E por fim, esse versículo, ele exige uma posição. Transformar. Mudar. Em suma, meus amados irmãos, como servos em Cristo, nós fomos chamados a sair da teoria e entrar na estrada da prática. Desse modo, temos nós, portanto, tido uma vida transformada ou conformada? Como é? A sua vida está sendo transformada ou conformada? E é interessante que quando nós nos questionamos, meus amados irmãos, nós precisamos agora entender o que é a transformação de Romanos 12. Ou quais estradas, ou quais caminhos ela vai abrir para que nós entremos e realmente cheguemos até a vontade de Deus. E aqui o que eu vou falar não é nada de espetacular, não é nada de novo, mas nós precisamos de lembrar dessas verdades. Primeiro, você precisa de entender que nas traduções gregas dos escritos dos discípulos do Senhor, a palavra transformar, ela tem a sua origem em metamorfó. Do grego metamorfó, de onde vem a palavra, ou de onde deriva a palavra metamorfose. E o que isso tem a ver, pastor? Tudo a ver. Metamorfose permite-nos dizer que é possível haver uma mudança de forma. E curiosamente, meus amados irmãos, que ela vai, ela vai aparecer 4 vezes nos textos gregos. Você, por exemplo, vai achar a palavra metamorfose lá na transfiguração do Senhor. Capítulo 17 de Mateus. Capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Aqui nós vemos que ele literalmente muda de forma física, corpórea, diante dos discípulos. E é interessante que isso agora, meus queridos irmãos, nos deixa uma lição extremamente importante. A lição que Jesus Cristo nos dá ali, no monte, é que assim como ele, como mestre, transformou-se, transfigurou-se da figura humana para a divina, de Filho de Deus, eu e você também somos convidados a transformar a nossa velha natureza humana, pecaminosa, decaída, miserável. Deixar esse estilo, essa vida velha e revestir ou vestir de novo a vida do novo homem que achamos em Cristo Jesus.
criados para ser a imagem e semelhança de Deus, ao exemplo do seu Filho Jesus. Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 17, ele vai nos ensinar isto, ele vai exigir de nós isto. E curioso, meus queridos irmãos, que quando Paulo agora lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, precisamente no verso 18, ele fala uma coisa muito importante para nós. Ele fala e usa a mesma palavra, metamorfó. E ali ele vai falar assim para mim e para você. Capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Meus irmãos, quando nos inspiramos puramente em Deus, quando colocamos os nossos olhos somente em Deus, quando nós investimos tempo em buscar a Deus, nós vamos ter condições de obedecer a sua palavra. E quando eu e você obedecemos a palavra de Deus, cada vez mais, conforme você leu aqui, cada vez mais, isso faz refletir em nós a glória dele. E a partir de aí, o caráter santo dele começa a ser engendrado em nós. E daí, os atributos comunicáveis dele passa a não ser estranho a nós. As exigências dele, que antes eram difíceis para nós, agora, pelo fato de estarmos passando pelo processo de transformação, passa a ser familiar. E onde nós não tínhamos mais forças, agora em Cristo, nós somos capazes de caminhar de força em força, de glória em glória, até que por fim ele seja totalmente revelado a nós. Presente de Deus. Processo não é fácil, mas é pertinente e também necessário. Mas, pastor, como é que isso acontece na prática? Como é que eu lido com isso de segunda a segunda? Eu quero compartilhar agora alguns ensinamentos para que essa transformação agora falada, ela se torne algo real e duradouro. Primeira coisa importante aqui, meus amados irmãos, que sem o arrependimento sincero, você não vai passar por essa transformação e automaticamente você não vai experimentar a vontade de Deus. Sabe por quê? Razão simples. As nossas iniquidades, as nossas transgressões, elas fazem separação entre nós e Deus. No ritmo de vida que outrora, segundo Paulo lá em Efésios 2, também nós andávamos,
segundo o curso desse mundo, nós não conseguiremos experimentar essa transformação de Deus. Então, o arrependimento é o primeiro passo. É por onde a estrada precisa começar a ser pavimentada. É por onde tudo precisa começar a ser agora construído. E não poderia haver outro passo mais importante do que este, meus queridos irmãos, para não nos conformarmos com esse mundo, em outras palavras, para não refletirmos a forma pecaminosa desse mundo, para não permanecermos enlamaçados por esse mundo, para não continuarmos a andar em caminhos de morte propostos por esse mundo, é preciso urgentemente abandonar o pecado. E não tem outra forma a não ser arrepender. E arrepender, dentre tantas possibilidades de interpretação, mas eu gosto muito daquela que diz-nos que arrependimento é você mudar de rumo. Conversão, direita, a seta vai indicar, esquerda, ela vai indicar. E Paulo vai dizer-nos agora, meus amados irmãos, que é necessário nós experimentarmos o arrependimento de pecado contra Deus. E isso, meus queridos, é tão importante a nós, que o nosso Senhor Jesus Cristo sempre estava pregando. E praticamente foi uma das primeiras mensagens que ele pregou. Se você abrir a sua Bíblia aí atrás, voltar aí no Evangelho de Marcos, por exemplo. Lá no capítulo 1. Olha o que ele fala nos versos 14 e 15. O que ele fala aí? Assim que ele foi o quê? A mensagem de Jesus. Arrependam. Arrependam porque o reino de Deus está próximo. Arrependimento, irmãos. Nós precisamos de entender e praticar. Se quisermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Outra coisa importante é que a transformação proposta por Paulo aqui, a ideia da palavra metamorfose, é que com essa mudança de mente, meus amados irmãos, nós temos a possibilidade de transformarmos em uma nova criatura. O que Paulo fala disso? Em Cristo Jesus nós somos nova criatura é. E o que essa nova criatura é? Segundo ainda Paulo continuando lá? As coisas velhas ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo. Quer conferir isso? Vai lá, 2 Coríntios. A ideia de nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5. Olha o verso 17. O que ele fala aí?
E o verso 18, a parte A. E nos deu. Que interessante, né, irmãos? Até a possibilidade de nos arrependermos, conforme diz aí, provém de Deus. Porque se Deus não estivesse enviado Jesus, o seu Filho, não haveria possibilidade de nos arrependermos. E muito menos, não haveria possibilidade de haver reconciliação também. De modo que todo o que está no Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo chegou a ser novo por meio de Deus. Ou seja, meus amados irmãos, aqui também nós estamos sendo convidados a transformar a nossa própria vida através da renovação da nossa mentalidade. E aí eu pergunto para você, será que nós, como cristãos ou nova criatura em Cristo, estamos pensando exatamente como Cristo pensa? Qual tem sido a visão da igreja, por exemplo, de irmãos, né? Não da igreja, de irmãos, por exemplo, quanto a divórcio, quanto a mau testemunho, contra adultério, quanto à mentira? Ah, pastor, todo mundo faz. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Se você é transformado, isso não mais faz parte da sua vida. Ah, mas se eu não fizer, eu vou tomar prejuízo. Mas não é isso que Cristo está ensinando. Será que, como cristãos, nós estamos mais influenciando ou estamos sendo mais influenciados pelo mundo? É a pergunta. E a resposta vai indicar muitas coisas. Porque, na verdade, meus queridos irmãos, transformar a nossa própria vida passa pela renovação da mente, e tornar-se uma nova criatura é o resultado direto dessa transformação. Se você vive como antes, você tem que questionar se realmente a transformação está chegando ou chegou. Se você pensa e vive como antes ou como aqueles que estão na forma do mundo vivem, questione se a transformação existe. Tornar-se uma nova criatura, meus amados irmãos, então agora, ela é a prova de que nós não estamos mais no molde ou nos moldes desse mundo. É a prova de que a renovação da nossa mente está ganhando vida e de que agora nós estamos nos transformando por meio da palavra de Deus. A eficácia da palavra de Deus em nós. O regenerado Espírito. Mas observe, meus queridos, que sem o primeiro passo, que é o arrependimento sincero de pecado, é impossível você dar o segundo passo, que é renovar a mente. Porque como você poderia ser transformado por Deus se você
não fizer as pazes com ele. Porque você sabe que o pecado colocou-nos de costas para Deus. Aqui nós podemos completar a ideia do que nós acabamos de ler. 2 Coríntios 5, 18 a 20 agora, né? Lemos até. E o 18 a 20 fala, o 18 fala da reconciliação, não é? E o 19 fala, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Meus queridos, se nós quisermos ser transformados, tornando-nos em nova criatura, mas temos dificuldades em sentir arrependimento por nossos pecados, ou se ainda apreciamos mais o pecado, é urgente a necessidade de uma conversa nossa com Deus muito franca. E nessa conversa, pedirmos que Deus nos conceda arrependimento. Isto, irmãos, porque Ele é quem dá-nos isto. Ninguém pode dar. E Paulo, quando ele fala para o jovem pastor Timóteo, Paulo fala disso muito claro. Se você abrir um pouquinho avante a sua Bíblia, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, se você avançar um pouquinho aí, nos versos 25 e 26, você vai ver o que ele vai falar. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25. O que ele fala aí? Observa você agora que o arrependimento não é fruto da força puramente humana. Não é fruto puramente da minha vontade. Paulo está dizendo agora, meus amados irmãos, que se necessário, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. O servo do Senhor, ele deve ser brando para com todos. O servo do Senhor tem que ser apto para ensinar. O servo do Senhor precisa ser paciente. E o verso 25. Disciplinando com mansidão aqueles que se levantam contra. Olha que interessante. E por que Paulo fala isso? Paulo fala agora de uma expectativa, é o que você lê. Você leu. O que você leu? Na expectativa de que Deus conceda a eles o quê? Não só o arrependimento, para que eles conheçam a verdade, mas que além do arrependimento, eles possam o quê? Retornar à sensatez. Olha que interessante. Olha como que a Bíblia ela é muito prática, irmãos.
E Paulo agora ele vai dizer de forma muito clara isso para nós, não há outra possibilidade para nós. E diante disso, nós devemos lembrar, meus queridos, que somente pelo conhecimento da palavra de Deus é que nós podemos reconhecer quão graves são os nossos pecados. É somente quando nós examinarmos a palavra de Deus é que nós vamos descobrir quão necessitados nós somos de Deus. É o que nos diz o nosso irmão João registra, né? Melhor falando, lá no capítulo 8 do seu evangelho, no verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ah, meus amados, é por isso que nós precisamos de dedicar tempo para orarmos, para estudarmos a Bíblia. Porque esse é o caminho para sermos transformados. Por fim, se você abrir a sua Bíblia, lá em Colossenses, no capítulo 3, você vai ver algo muito importante aí também, onde nós vamos concluir dizendo algo muito sério. Colossenses capítulo 3, verso 1, 2 e 3. Fala da nossa união com Cristo. Na teologia nós falamos muito daquilo que chamamos de união vital. Não é o caso aqui agora, mas em outra ocasião nós podemos falar dessa questão. E Paulo está falando da nossa união com Cristo. E ele fala assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. Olha só. Morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo está dizendo assim: se você está unido com Cristo, não olhe para trás. Esqueça que até aquele velho homem existiu. Não olhe para trás. Por que Paulo está falando isso aqui, meus amados irmãos? E o que isso tem a nos ensinar? De vez em quando nós somos tentados a chutar o pau da barraca, né? É o português popular que as pessoas falam aí, não é isso? Ah, esse negócio de ser crente não dá. Paulo está falando agora, irmãos, que essa transformação exigida para aqueles que querem experimentar de Deus, essa transformação ela não se dá da noite para o dia. É o processo da santificação. Você não dorme estudante de medicina e acorda formado em medicina. Ou em qualquer outro curso. Tem um processo. Paulo está falando para nós agora que isso não se dá de uma hora para outra. Não é simplesmente dizer que agora eu creio em Deus, no seu Filho, e está tudo transformado, já estou liberto. Não é isso. O reconhecimento inicial das nossas transgressões contra Deus é o primeiro passo para iniciarmos esse processo de transformação, irmãos, que é realizado em nós por meio da palavra de Deus. É o primeiro passo. E é justamente por isso que Paulo, ele diz aqui o seguinte, verso 2: pensai nas coisas lá do alto.
não nas que são aqui da terra. Quando você for tentado a brigar, lembre das coisas do alto. Quando você for tentado a discutir, lembre das coisas do alto. Quando você for tentado a tirar a vida de alguém, lembre das coisas do alto. Quando você for tentado a voltar ao velho homem, lembre das coisas do alto. É isso que Paulo está falando. Lembrem das coisas do alto e não das vantagens que às vezes aqui na terra algumas pessoas têm. Se você virar a folha da sua Bíblia aí, no capítulo 4, no verso 8, Paulo vai dar uma relação aí de como nós devemos viver aqui na terra, mas sem desligarmos o nosso pensamento dos céus. Paulo ele vai dizer aí o seguinte: opa, eu falei, é Filipenses, né? Colossenses agora não, irmãos. É Filipenses 4:8. Eu mandei você virar a página, né? Mas não é não. Perdoa aí. O que fala aí? Filipenses 4:8. Olha aí. Olha aí. Pensai nas coisas do alto. E Paulo fala agora, o em que pensar? Irmãos, Paulo está dizendo, concentrem a mente nas coisas do alto. Ou seja, mantenha sempre o seu pensamento em Deus. Estejam em contínuo processo de aprendizado com Ele. Após dizer isso em Colossenses 3, irmãos, Paulo lhe dá várias orientações práticas no restante do capítulo 3, de como eu e você, como cristãos, devemos conduzir a nossa vida. Mas eu não vou falar disso aqui, não. Isso vai ser a sua lição de casa. Leia isso na sua casa. A partir de Colossenses capítulo 3. Como nós devemos viver como cristãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que sejamos nós alcançados todos os dias. E que nós tenhamos condições de, com a ajuda de Deus, ir renovando a nossa mente até que nos tornemos mais e mais próximo à sua identidade. Que Deus nos abençoe. Amém?